Você já se perguntou quem é Deus e como ele se revela? Quais são seus atributos? Bem, essa é a quarta pergunta do Catecismo Batista do Charles Spurgeon e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fique até o final. Olá, tudo bem com você? Eu sou Nicolas, esse é o canal Renderizando a Palavra. Hoje nós vamos falar sobre a quarta pergunta do Catecismo Batista do Charles Spurgeon. Respondendo à pergunta, quem é Deus? Quando nós fazemos esse tipo de pergunta, nós podemos nos parar e perguntar várias coisas e nos perder até mesmo nesse meio de pensamentos. Porém, quando nós pensamos quem é Deus e olhamos para o Catecismo Batista, ele vai nos dar uma resposta muito bem elaborada e muito bíblica. A primeira resposta que nós vamos ver é que Deus ele é Espírito. Em João 4,24 vai nos dizer que Deus ele é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando nós olhamos para isso e entendemos que Deus ele é Espírito, isso muda algumas coisas na nossa mente sobre a perspectiva de quem é Deus. Isso vai significar que ele não é composto por uma matéria humana, por uma matéria que se desfaz, que é temporal, mas nós vamos ver que ele é eterno e que ele está presente em todos os lugares. Quando nós falamos que Deus ele é Espírito, nós estamos dizendo que ele emana também o seu poder nas nossas vidas e vai além da nossa imaginação. Vemos também que Deus ele é infinito. No Salmos 90, no versículo 2, nós vamos ver que vai falar que Deus ele é eterno, de eternidade em eternidade. Então, quando nós olhamos e vemos que Deus ele é eterno, nós temos que entender que o nosso Deus nos passa confiança. Nós podemos confiar no nosso Deus. Nós podemos depositar nele a nossa confiança, porque ele não muda, independente do que aconteça, independente da situação que nós possamos imaginar. Deus ele é eterno, ele não muda, ele não vai desaparecer, ele está no nosso meio, ele está conosco, ele fala conosco, ele se revela para as nossas vidas. Nós vamos ver ainda que Deus ele é imutável. Em Tiago 1,17 vai nos falar sobre isso. Então nós precisamos confiar no Senhor, confiar nele, depositar a nossa confiança nele, porque nós vamos entender que ele é um porto seguro. Nós vamos entender que ele oferece para nós essa segurança, essa imutabilidade. O Catecismo vai nos apresentar o Senhor como sendo o Eu Sou. Ali em Êxodo 3,14 vai nos mostrar Moisés e o Senhor. E Deus ele se apresenta como sendo o Eu Sou. Ou seja, Deus ele é autossuficiente. Ele não precisa de nós, mas nós que precisamos dele. Deus ele não vai depender nem de nada e nem de ninguém para a sua existência. Mas nós que precisamos olhar para o Senhor e entender que nós dependemos dele. O Catecismo Batista ainda vai nos falar sobre Deus sendo a sabedoria. E nós olhamos ali no Salmo 147 que vai falar sobre isso. Nós precisamos entender que toda a sabedoria se encontra no Senhor. Todo entendimento se encontra no Senhor. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele tem todo o conhecimento. Nós vamos ver ainda que Deus ele é a santidade, a justiça. Ali em Apocalipse vai sempre nos falar e nos mostrar a santidade de Deus. Deus ele é um ser que ele é puro na sua essência, sem pecado, sem mácula, sem nada. Ele é santo verdadeiramente, como essa palavra nos diz. Então importa que nós possamos buscar essa santidade no Senhor, que nós possamos buscar esse entendimento de Deus. Nós precisamos entender que assim como ele é santo, quando ele vier julgar, ele vai julgar segundo a sua santidade. Ou seja, nós precisamos buscar ao Senhor e buscar essa santidade nele. Nós vamos ver ainda que o Senhor ele é um Deus misericordioso. E por conta da sua misericórdia, nós não somos consumidos. Nós precisamos entender que por mais que ele seja santo, justo, reto, ainda assim ele é misericordioso para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam a ele verdadeiramente, para aqueles que entendem que ele é a salvação.
E por fim, nós vamos ver que o Senhor ele é bom e justo. A bondade do Senhor, ela excede todo o entendimento. Nós vamos ver que a justiça do Senhor, ela é presente nas nossas vidas. Quando nós nos apegamos ao Senhor, nós conseguimos ver o quão maravilhoso Ele é. E por mais que nós passamos por situações que sejam complicadas, ainda assim, a bondade, a misericórdia do Senhor, ela nos acompanha, ela nos acolhe e ela nos transforma. Bem, nós vimos aqui essa resposta que o Catecismo nos dá sobre quem é Deus. E nós entendemos que Deus ele é eterno, Deus ele é poderoso, ele é autossuficiente, ele é bondoso, ele é a santidade, ele é justo. E eu espero que tanto você quanto eu nós possamos buscar verdadeiramente conhecer ao Senhor. E quando nós nos pararmos para perguntar em algum momento quem é Deus, nós possamos nos lembrar da resposta que o Catecismo nos dá sobre quem é Deus. E conhecendo o Senhor através do que Ele se revela para nós, que é por meio da sua bondade, da sua santidade, por meio do seu amor, por meio da sua justiça, por meio da sua eternidade, do seu poder. Então, se você gostou, curta, deixe seu like, compartilhe, mande lá no grupo da sua escola, da sua faculdade, do seu seminário, da sua igreja. E até mais, muito obrigado, fique com Deus, tchau, tchau.